Olá, olá, que a graça, que a paz do Senhor esteja reinando no seu coração. Nós estamos aqui para mais uma aula e eu quero fazer uma playlist para você que quer tomar aquele leitinho espiritual, para você que quer iniciar. Eu vou denominar essa playlist de consolidação, discipulado e consolidação, ou seja, os primeiros passos da fé bíblica. Começar lá na base mesmo, no alicerce. Começar falando de quem? Começar falando da palavra de Deus. Começando a falar desse livro tão especial chamado Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus colocada num papel. E hoje, multiplicada isso nos meios eletrônicos, né? Nós temos acesso nos nossos smartphones, nos nossos tablets, computadores, fone de ouvido e tantas outras formas digitais de termos a palavra de Deus. Mas o mais importante é que essa série de estudo ela tem o objetivo de preparar você para poder penetrar, para poder descobrir tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós. Mas para que a gente possa se aprofundar na palavra de Deus, no conhecimento, nós precisamos primeiro compreender o básico, compreender o alicerce. Amém, queridos? Então quero fazer uma oração, pedir a Deus que Ele nos traga esclarecimento através do Espírito Santo dele para as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos glorificar o Teu nome por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de podermos estudar a Tua palavra. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é verdadeira, a Tua palavra que é eficaz. Por isso, Senhor, nós somos gratos a Ti pelo Teu infinito amor, por nos dar essa condição e esse meio para podermos nos aprofundar um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu oro pedindo ao Senhor que esteja tocando no coração dessa pessoa que está me assistindo, dessa pessoa que está buscando ampliar o seu conhecimento e que através da ação do Teu Santo Espírito, o Senhor venha abrir o entendimento, Senhor, descortinar os mistérios que o Senhor tem na Tua palavra, para que haja compreensão e entendimento da Tua palavra. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero começar esse estudo lendo um texto para você que está lá no Salmo de número 119, verso de número 33. Salmo 119, verso 33, e diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos Teus decretos e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a Tua lei. De todo o coração a cumprirei. O salmista aqui, nesses 2 versículos, ele reconhece a sua limitação humana. E aí ele pede a Deus que dê compreensão, que dê entendimento. E ele faz uma promessa para Deus: olha, dá-me o entendimento que eu guardarei ela para sempre no meu coração. Eu iniciei esse estudo, queridos, com esses 2 versículos, que é para motivar você a fazer o mesmo. Que você possa jogar fora todo o seu conhecimento natural e humano. A palavra de Deus é um livro sagrado, espiritual, que precisa ser encarado de forma sagrada e espiritual, pedindo a revelação e o discernimento dele, para que nós possamos compreender os mistérios. Então que você possa realmente fazer como esse salmista, pedir a Deus esse entendimento e poder mergulhar no profundo do espiritual que Ele tem preparado para a sua vida. Amém? Então, vamos lá. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro especial,
Ela não é como outros livros, mas é um livro sobrenatural. Ela foi escrita por muitas pessoas diferentes. Essas pessoas escreveram através da inspiração do Espírito Santo de Deus, ou seja, foram escritas por homens carnais, naturais como nós, mas por divina inspiração e inspiração do Espírito Santo de Deus. Vamos comprovar isso na própria palavra. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 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 A palavra do Senhor nos diz assim, ó: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus, ela é espiritual, com objetivos definidos. Os objetivos definidos da palavra de Deus é nos ensinar, nos repreender quando necessário, nos corrigir quando precisarmos da correção, para nos educar na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluias, glória a Deus. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Ela consistentemente vende mais do que qualquer outro livro, ou seja, a Bíblia é best-seller todos os anos. Queridos, eu quero descortinar algumas coisas, alguns mitos que possa estar ainda cravado no seu coração, na sua mente, dizendo, a Bíblia é um livro escrito por homens. Tá? Se a gente for pegar simplesmente o fato da Bíblia ainda existir hoje, nós já podemos compreender que é algo espiritual e sobrenatural. Nenhum livro teve, por tantos reis e governantes, o decreto da sua extinção como a Bíblia. Por várias vezes, a extinção da Bíblia foi decretada. É o livro mais lido do mundo, mas é o livro mais proibido do mundo. Existem regimes ditatoriais que proíbem veementemente a circulação da Bíblia. A leitura da Bíblia é considerado como crime, em alguns lugares passivo até da própria morte do infrator. Então isso já nos demonstra a capacidade de alcance de algo tão sobrenatural, que mesmo diante de toda repulsa por parte de alguns governantes direcionados pelos espíritos malignos para tentar impedir a propagação do Evangelho, continua sendo o livro mais lido da face da terra. A Bíblia já foi traduzida mais do que qualquer outro livro no mundo. Ela foi originariamente escrita em 3 línguas apenas, hebraico, aramaico e grego. Mas ela é o livro mais traduzido do mundo. A Bíblia que você tem, ela foi traduzida por pessoas dedicadas, a fim de que você possa ter as palavras, os pensamentos e os planos de Deus à sua disposição. A Bíblia é também um dos livros mais antigos do mundo. Os trechos mais antigos da Bíblia remontam a quase 4.000 anos, queridos. No entanto, ela ainda é o livro mais moderno do mundo hoje em dia. Nessa Bíblia que eu tenho aqui, que você tem, que nós temos, nós encontramos as respostas às maiores perguntas da vida. E quais são essas maiores perguntas, os maiores questionamentos que o ser humano ele tem? São 3 as perguntas. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu irei? Muito embora a Bíblia seja
constituída de 66 livros, ela tem apenas um único tema central: o plano amoroso de Deus para resgatar a humanidade, para nos dar a vida eterna. Na frente da Bíblia você encontra uma lista com 66 livros que nela podem ser encontrados. Ou seja, 66 livros. Essa Bíblia é constituída por 66 livros. Ela é dividida pelo Antigo Testamento, ela é dividida por duas partes, para melhor entendimento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento nos fala sobre a obra de Deus com o seu povo, antes do nascimento de Jesus, chamado de Velha Aliança, o livro da lei. E o Novo Testamento nos fala sobre o nascimento de Jesus, sobre a sua vida, sobre o seu grande ministério de curas, de perdão para os enfermos, pecadores. Fala da morte de Jesus numa cruz, fala da ressurreição dos mortos e fala sobre a sua ascensão, o seu retorno ao céu. Ele também nos fala sobre a continuação do seu ministério de cura, de perdão, através dos que o viram após a sua ressurreição. Os que seguem os ensinos de Jesus executam muitas obras milagrosas, exatamente como ele disse que fariam. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. João, capítulo 14, versículo 12. João 14, 12. Diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aleluias, queridos. As mesmas obras. Ele diz que nós iríamos fazer as mesmas obras que ele, porque ele estava indo para junto do Pai. Os ensinos dos que viram Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos estão contidos nas Escrituras, nas epístolas, ou melhor, nas cartas de Jesus. Elas foram escritas nos primeiros 50 anos após a ressurreição de Jesus e compõem cerca da metade do Novo Testamento. Precisamos estudar a Bíblia para compreender. Nós precisamos conhecer a Bíblia para poder saber, através do Espírito Santo, interpretar as verdades que ele tem preparado para nós. O relacionamento mais importante que você pode ter nesta vida é com Deus e através da leitura da Bíblia. Você pode conseguir, através da leitura da Bíblia, compreender a natureza de Deus, seus pensamentos, seus planos, suas promessas que ele tem para cada um de nós. A lista, ou chamado índice, na frente da Bíblia, nos ajuda a encontrar o número da página, o trecho da Bíblia que você talvez queira estudar. Essa parte aqui, essa parte onde nós temos aqui o índice, ela tem o objetivo de nos ajudar para ir diretamente ou no livro, ou no capítulo, ou no versículo, que também é uma outra subdivisão. Eu falei do Velho e Novo Testamento, e aí a palavra ela tem mais algumas subdivisões. Para você que ainda não conhece, não tem um entendimento, essas subdivisões elas vêm para facilitar o nosso contato, ela foi organizada através dessas subdivisões. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Você quer falar de um tema X, deixa eu ver aqui. Vamos aqui pegar um texto. Jesus perante Pilatos. Poxa, aonde eu encontro
quando está falando de Jesus, quando ele está diante de Pilatos, aí você tem a referência. Nós estamos aqui no Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo 18 de João, no versículo de número 28, está aqui, ó. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, era cedo, era de manhã, e eles não entraram no período para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar. Ou seja, essa subdivisão entre livros, capítulos e versículo tem o objetivo de facilitar o nosso relacionamento com a palavra de Deus e localizar melhor o tema que nós desejamos estudar. O livro de Deus, o livro sagrado, a Bíblia, é a maior promessa do mundo. Ela revela a maior promessa que o ser humano poderia ter ou teve na face da terra. Lá em João capítulo 3, versículo 16, João capítulo 3, versículo 16, João capítulo 3, versículo 16, João 3,16 é o texto áureo, é o texto máximo da Bíblia, onde a promessa da redenção do ser humano acontece. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia contém a maior promessa de Deus para o ser humano. O propósito da palavra de Deus é de nos produzir vida. As Sagradas Escrituras podem torná-lo sábio para a salvação através da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensinamento, para a correção e para o treinamento, como nós lemos já, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 e 16. Lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4 diz: o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e a piedade através do nosso conhecimento, através daquele que nos chama, através da sua própria glória e bondade. Através dessas coisas ele nos deu a sua grandiosa, preciosa promessa, a fim de que através dela vocês possam participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo, que é causada pelos desejos malignos. Queridos, as palavras de Deus, elas são vivas e são eficazes. Elas penetram no nosso coração e nos traz nova vida. A palavra de Deus é criativa. Lá em Salmo capítulo 33, versículos 6 e 9 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra, os seus exércitos de estrela, pelo sopro da sua boca, porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo se firmou. Queridos, antes de continuar, eu quero aqui fazer uma observação que eu esqueci de fazer no início. Nós temos essa apostila, e se você quiser acompanhar esse estudo, tendo a sua apostila na mão, podendo fazer essas anotações, podendo verificar as referências bíblicas, peça para mim na igreja, que eu vou pedir para imprimir, eu entrego para você que você possa estar acompanhando os estudos através dessa apostila que nós vamos estar estudando semanalmente. Amém? Voltando, a palavra de Deus para nós é como água, tem o poder de nos limpar. Nós começamos a vida no reino de Deus totalmente lavados pela palavra de Deus, queridos. É algo novo sendo derramado sobre nós. E essa referência está lá em João capítulo 15, versículo 3, e diz: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes falei.
A palavra de Deus, ela tem o poder de, além de nos limpar, de nos manter limpos, de nos manter lavados, queridos. A palavra de Deus plantada em nossos corações nos mantém livre do pecado. Salmo capítulo 119, versículo 9 diz: como pode o jovem manter o seu caminho puro? É uma pergunta. Aí vem a resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluias. Através da palavra de Deus nós conseguimos vencer os desejos da nossa carne e conseguimos nos manter puros, santificados, lavados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é luz para as nossas almas. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 diz: e temos a palavra dos profetas mais estabelecida, e será bom para vocês prestarem atenção a ela como uma luz que brilha num lugar escuro até o dia raiar e a estrela da manhã aparecer em seus corações. A palavra do Senhor, ela nos dá entendimento no mundo de trevas e de tanta confusão. Salmo número 19, versículo 8 diz: os mandamentos do Senhor são radiantes e iluminam os olhos. Salmo 119, versículo 105 diz: a tua palavra, ela é uma lâmpada para os meus pés e para o meu caminho. A entrada das tuas palavras dá luz, ela dá entendimento aos simples. Ou seja, queridos, eu não preciso de conhecimento intelectual, porque a palavra do Senhor se revela aos humildes, ela nos traz luz, ela nos dá entendimento num mundo de trevas, num mundo de confusão. A palavra de Deus é comida espiritual. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, o próprio Jesus nos dizendo, está escrito: o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra que nós estamos estudando aqui é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. Então a palavra de Deus, ela é comida, ela é alimento espiritual, queridos. O nosso corpo físico, se nós não nos alimentarmos, nós nos desfalecemos, nós morremos. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito, por isso que nós precisamos nos alimentar diariamente. Geralmente o ser humano, ele faz 3 refeições diárias. Ele toma o café da manhã, ele tem o seu almoço e ele tem o seu jantar, no mínimo 3 refeições diárias para um ser humano normal. E muitas vezes nós queremos nos alimentar da palavra uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Não, nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus para que o nosso espírito esteja sempre alimentado. A palavra de Deus, ela também produz crescimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. Irmãos, não pude falar com vocês na qualidade de pessoas espirituais e sim carnais, meros bebês em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam prontos para isso. Paulo está falando aqui para os membros da igreja de Corintos, os novos convertidos da igreja. Olha, por enquanto eu estou conversando com vocês de uma forma bem simples, porque vocês não estão preparados. Queridos, esse é o objetivo do nosso estudo, desse estudo, discipulado e consolidação. Trazer um alimento espiritual, um leitinho espiritual, para que você possa se preparar para depois receber algo um pouco mais sólido, receber alimento um pouco mais sólido. Olha lá, Pedro falando para a igreja, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Semelhantemente a bebês recém-nascidos, desejam ardentemente o puro leite espiritual, a fim de que vocês possam crescer através dele em sua salvação. Pedro está complementando o que Paulo falou aos Coríntios, mas ele fala assim: olha, mas vocês estão tomando leite espiritual,
Mas vocês precisam desejar um alimento mais sólido, porque você precisa desenvolver o seu conhecimento. O objetivo de Deus para cada um de nós é expresso lá em Efésios capítulo 4, versículo 12. Para que o corpo de Cristo possa ser edificado, até que todos alcancemos a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, e nos tornemos maduros, alcançando a estatura completa da plenitude de Cristo. Ou seja, nós tomamos o leite espiritual, mas não podemos parar, devemos continuar desejando, porque o objetivo de Deus para as nossas vidas é que nós alcancemos a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus. Deus ele quer se revelar a nós, queridos, e nós precisamos buscar isso constantemente, nos aprofundando no ensino, no aprendizado da palavra de Deus. A palavra de Deus para nós é como se fosse uma semente. Lá em Lucas 8,14 diz, Jesus contou uma parábola, né? Ele contou a parábola aos seus discípulos, a parábola do semeador. Aí lá no versículo 11, não vou ler o texto todo, ele diz assim, a semente é a palavra de Deus. Ou seja, a semente que em nós é plantada, ela vai gerar frutos, porque toda semente ela cresce e gera frutos. A vontade de Deus para as nossas vidas é que sejamos frutíferos, queridos. Tanto que lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, ele diz assim, agora, aquele que supre a semente ao semeador e o pão como alimento também suprirá e multiplicará a sua sementeira e aumentará a colheita da sua retidão. O que quer dizer isso? O que Paulo estava falando aos Coríntios lá no capítulo 2, versículo 9? Ele diz assim, que aquele que supre, vamos supor, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui hoje, estou plantando uma semente no seu coração, estou dando um pão vivo que caiu do céu para você, e você vai fazer o mesmo com outras pessoas, e assim se multiplicará essa semente e aumentará a colheita, ou seja, muitas outras pessoas vão conhecer a Jesus. A importância da palavra, a importância da pregação da palavra de Deus, a importância que você tem para o reino de Deus, a importância que Deus dá para você, para mim, para você, no reino de Deus. Ele fala que nós devemos ser como rios de águas vivas, nós temos que fluir, não é só receber não, queridos, é fluir, rios de águas vivas que nunca está parado, está fluindo constantemente. A palavra de Deus é como uma espada. Efésios capítulo 6, versículo 17 diz assim, tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, queridos. Ela penetra, ela nos traz libertação, ela nos traz cura, nos traz restauração, nos traz a identificação com o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos ajuda a orar. A palavra de Deus nos ajuda a orar, queridos. João capítulo 15, versículo 7 diz assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam qualquer coisa que vocês quiserem e lhes será dado. Peçam qualquer coisa que vocês quiserem, significa literalmente, peçam como pessoas que têm direito, você tem direito, autoridade. A palavra do Senhor está te dizendo isso. Agora a palavra criativa encontra-se em nossas bocas, queridos. Porque eu também tenho que pedir aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Não adianta eu verbalizar e colocar e pegar esse texto, trazer como uma verdade para a minha vida, algo que está contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. É por isso que eu preciso compreender e conhecer a palavra, para que eu possa pedir conforme a vontade dele. Para que eu possa entender as promessas de Deus para a minha vida e colocar em prática como uma realidade na minha vida. Queridos, eu quero concluir essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro encontro desse nosso curso discipulado,
discipulado para os novos convertidos, para aqueles que querem buscar, iniciar um entendimento da palavra de Deus, dizendo para você que a palavra de Deus é poderosa em nós. Mateus capítulo 7, versículo 24 diz assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as coloca em prática, preste atenção, queridos. Olha, que o Espírito Santo de Deus possa abrir o seu entendimento, que você possa pegar esse texto bíblico, guardar no seu coração e entender a importância dele. Eu vou começar de novo, Mateus capítulo 7, versículo 24. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as coloca em prática é semelhante a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, rios levantaram-se, assopraram os ventos, bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, pois tinha os seus fundamentos sobre a rocha. A forma de podermos ir bem, a forma de podermos ser prósperos, a forma de podermos ser centrados espiritualmente, de termos uma família abençoada, de sermos bênção no nosso trabalho, de termos um ministério próspero, de termos uma vida alegre. A palavra do Senhor diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, mas para que essa tristeza venha a ser algo real na minha vida, queridos, eu preciso praticar a palavra. A continuação desse texto diz que aqueles tolos que ouvem a palavra e não praticam são como as casas que têm os seus alicerces firmados sobre a areia. Ou seja, quando vem as chuvas, quando vem as ondas, as tempestades, ela não aguenta e cai. Ou seja, quando você não pratica aquilo que você ouve na palavra, você é considerado como algo fraco, frágil, fácil de ser derrubado. Jesus disse que o homem sábio edificou a sua casa sobre a rocha. Era uma ilustração daqueles que ouvem a sua palavra e obedecem. A palavra de Deus produz em nós um concreto, queridos. Um concreto espiritual, interno em nossas vidas, de forma que nós ficamos firmes e fortes, não importando o que possa vir. Eu não estou falando aqui que você não vai ter luta, muito pelo contrário, o que eu conheço da palavra diz o contrário disso. A palavra diz: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra do Senhor diz que os tempos iriam, as dificuldades iriam aparecer a cada dia, tempos difíceis, mas se nós perseverarmos, nós vamos herdar a coroa da vida eterna. Queridos, como eu falei no início, a palavra de Deus, a própria existência da palavra de Deus é prova de que ela é algo espiritual, é prova de que ela é algo sobrenatural. Se você for ver, queridos, nós temos aí várias literaturas de autoajuda, nós temos vários livros de ciência, nós temos vários livros de biologia, nós temos vários livros de história, nós temos vários livros que contam, que fala sobre religião, fala sobre Deus e tantas outras coisas. Agora a Bíblia, a palavra de Deus, esse livro tão lindo e sagrado, queridos, é tudo resumido nele. Aqui nós temos biologia, como nós fomos formados. A palavra do Senhor nos fala como nós fomos formados, queridos. Eu não preciso ficar me preocupando. Teologia, a teoria do Big Bang, a teoria da evolução. Não, a palavra do Senhor diz que nós fomos formados. Ele nos formou. Eu não preciso me preocupar com teorias. A biologia foi feita por Deus. Nós nascemos através do sopro, através da ação de Deus. A história do ser humano está narrada aqui, começo, meio e fim. Deus fala como foi o início, como nós estamos vivendo e como será o fim. Duas portas, estreita e a larga. A estreita, a porta larga, leva à perdição, e a estreita leva à vida eterna.
A palavra do Senhor, ela nos mostra como nós devemos nos portar na sociedade, na igreja, com os nossos familiares. Eu não preciso de livros de autoajuda, porque a palavra de Deus, ela me ajuda a ir bem. Ela me ensina a me comportar no meu trabalho, na minha família, na sociedade, na igreja, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus familiares de uma forma geral. A palavra de Deus, ela é um manual do ser humano. Você não compra um equipamento eletrônico novo e chega e vai ligando de qualquer maneira, sem você conhecer. Você tem uma orientação no próprio manual, nas primeiras páginas, que se você utilizar aquele equipamento em desacordo com o que o manual está dizendo, você perde a garantia. A Bíblia é o manual é o nosso manual, é o seu manual. Então nós temos que conhecer, nós temos que ler, nós temos que reler, nós temos que meditar, nós temos que aprender, para que nós não venhamos depois ser reprovados, ter a nossa garantia extinta por mau uso do nosso corpo, das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez aqui eu repito, eu tenho a apostila. Se você quiser a apostila para acompanhar nas próximas semanas os estudos que vamos estar fazendo, me procure para que eu possa pedir para a secretária imprimir e distribuir para aqueles que querem estar aprendendo, fazer como o povo de Tessalônica, que confirmava as palavras, não ficar só por aquilo que eu estou falando, mas pegar as referências bíblicas, anotar, depois pegar a sua Bíblia, folhear, repassar o estudo. Amém? Me procure que juntos nós vamos crescer. A palavra do Senhor diz que nós vamos voar como águias, queridos. E se nós estivermos focados, firmados na palavra de Deus, podem ver as lutas, podem ver as ondas fortes, podem vir as tempestades, mas nós estaremos firmados na rocha, na pedra angular da esquina, na rocha eterna que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro a semana que vem. Beijo no seu coração.